No mundo, 78 milhões de pessoas contraem DSTs por ano. A Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre a supergonorreia. E é sobre esse assunto e orgasmo feminino que eu converso com o médico ginecologista Dr. Laerte Bastos Júnior. Dr. Laerte, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre supergonorreia, analisando dados de 77 países que mostraram uma gonorreia super resistente. O que vem a ser isso? Esse alerta preocupa também um país como o Brasil? Sim, Ana. Não só o Brasil, como o mundo como um todo, nós estamos no meio. A questão não é só a gonorreia, a questão são todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? Na realidade, hoje tem uma tendência a mudar a nomenclatura de doença sexualmente transmissível para infecção sexualmente transmissível, entendeu? Ela abrange um número enorme de doenças, e aí nós temos a AIDS, que é a mais grave delas, né? As hepatites B e C, entendeu? As hepatites, que o exame, por exemplo, de hepatite no Brasil, ele começou a partir de 1990, então tem pessoas que podem estar com outras doenças que foram derivadas da hepatite C e não sabem. E não sabem, tem muito. Por isso que tem uma orientação até do Ministério da Saúde e dos órgãos, os conselhos médicos, que se peça, pelo menos uma vez na vida, o paciente, pelo menos da hepatite C, que é o exame que é menos feito, né? E tem muita gente com hepatite C que não sabe que tem, é uma doença silenciosa que às vezes só vai se manifestar lá quando a pessoa já está com uma falência hepática, uma doença muito agravada, tá? Mas voltando lá nas outras DSTs e na gonorreia que você falou, o problema da gonorreia, assim como da sífilis também, que tá entrando... Parecem doenças tão antigas, isso, né, são doutor? doenças antigas que pareciam que já tinham desaparecido, que não... Na realidade, o problema está na educação, né? E um problema também que acontece agora é o que eu falo sempre assim, que chama atenção, é a mesma questão da AIDS, que a gente teve, com o tempo, melhora no uso das medicações. Então, hoje você vê uma pessoa com HIV sem nenhuma alteração. Uma pessoa, vida normal, se ela fizer o tratamento. Isso é ótimo em relação ao tratamento para quem tem. Como a gente vive num país onde a memória é curta e a educação é ruim, para os jovens isso é ruim. Eu tenho um filho adolescente e eu acredito que ele não saiba o que é uma pessoa. Ele sabe o que é a AIDS, ele sabe a doença, mas ele não tem noção do que a doença realmente pode causar. Você é mais jovem do que eu, mas nossa geração viu morrer Cazuza, né? Morreu diante das câmeras, a gente acompanhou. Esses exemplos que eu ia te dar. Nós temos um monte de artistas, um monte de pessoas... Amigos mesmo, amigos até na nossa geração, que a gente viu o cara lá doente, o cara caquético, caminhando para a morte, não sei o quê. Hoje as pessoas não chegam a esse estado, se fizerem um tratamento. Muito difícil. Mas se não se fizer o tratamento, pode chegar nesse estado. Vai chegar, mas como você vê pouco, hoje você não vê na mídia ninguém falando, fala superficialmente. Quando se fala de doença no Brasil? Carnaval. E rapidão, use camisinha, uma semana, 2 semanas, e não fala mais de educação. Não tem um programa continuado na escola. Tanto que na escola nós tivemos em 2011, quando teve toda aquela questão daquele material educativo da escola, né, sem homofobia, isso fez com que recolhesse também outros materiais que falavam sobre educação sexual. Ou seja, o Brasil sofreu um retrocesso aí, já que em 2011, nós estamos em 2017, os jovens hoje na escola têm de maneira muito superficial esse acesso à educação. Em casa, muitas vezes não tem também. Em casa é um tabu, porque você tem que falar de sexo. Por mais que pareça que nós estamos num mundo moderno, vamos dizer, mas esses tabus dentro de casa existem muito, né? Então eles aprendem com eles mesmos. Pesquisando na internet. YouTube, né? Internet, essas coisas assim. Na escola é como sempre foi dado, até porque você pega
a carga horária de uma cadeira de biologia, não dá para o professor ficar lá falando. Então, fala superficial, eles têm aquela noção, sabe que existe, sabe que... Mas não tem tem hora, algumas doenças que você precisa, entre aspas, traumatizar um pouco. A gonorreia, sífilis, HIV, precisa chegar com mais... A informação precisa chegar com mais força? Mais força, para eles terem noção do que realmente acontece. Porque assim, fala da doença, mas eles nunca viram, entendeu? Não se fala mais em lugar nenhum, eles não vê falar nada. Você não vê em televisão campanha contra o DST. Gonorreia, por exemplo, né? Você não sífilis, vê falar por de exemplo. nada. E é presente. Muito presente. E está aumentando. Essas doenças que pareciam da antiguidade, que tinham acabado, estão voltando. E aí nós vamos cair nessa história da supergonorreia. O que acontece? Com algumas doenças sexualmente transmissíveis, elas não pegam só nos órgãos genitais. Entendeu? Ela pode pegar na mucosa oral, pode pegar na faringe. Por conta do sexo oral. Por causa do sexo oral. Na realidade, nessas reportagens que falam sobre isso aí, você percebe que é principalmente devido ao sexo oral, que está pegando na amígdala. Os pacientes estão fazendo amidalite por gonocócico, amidalite por gonorreia, e estão sendo tratados como amidalite normal. O que está acontecendo? A bactéria está ficando resistente e, consequentemente a isso, não está tendo mais remédio para tratar, porque quase tudo entre aspas, vamos dizer assim, aquela história não tem, que a gente sabe que existe o tal da superbactéria, que são aquelas bactérias que às vezes o paciente pega infecção em UTI e não consegue curar, ou é muito difícil de curar. Isso é por uso inadequado de antibiótico. E daí, aquela lei de ter que ter receita médica para usar antibiótico, tudo. Porque é muito comum, no nosso dia a dia como médico, você pegar o paciente e falar assim, eu tive uma dor de unha, tomei uma ampicilina. Ampicilina não é para dor, é para infecção. Se ela faz isso com frequência, daqui a um pouco a ampicilina não serve mais para nada para ela. O dia que ela tiver uma infecção, que a ampicilina, que é um antibiótico, se bem usado e nos casos adequados, que é antigo, tudo tem função, para ela não vai ter mais. Aí ela vai no médico, ela usou um remédio para infecção de urina, foi ótimo para ela. Aí toda vez que ela sente algo que ela acha que ela tem infecção de urina, ela vai lá tomar um hoje, um amanhã. E a maioria dos antibióticos, ele é para umas... as infecções, principalmente bacterianas, tem assim, classificações. A gram-positiva é uma família de bactérias que faz parte daquela classificação, vamos dizer, uma família de bactérias. Então, aquele antibiótico mata aquela família de bactérias. Então, às vezes, existe um antibiótico, e não raro, que você consegue tratar. Ele serve tanto para infecção de garganta, quanto para infecção urinária, serve para um monte de coisa. Tudo que for causado por alguma bactéria daquela família, ele vai fazer efeito. Não interessa o lugar que ele está, se a bactéria está na pele, está na garganta. Então, quando você usa errado, às vezes pela pele, você vai lá e toma um negócio errado. Vamos dizer que seria o antibiótico que fosse tratar a gonorreia. Entendeu? Você vai criando resistência àquele antibiótico. E você vai criando bactérias resistentes. O dia que você precisar tomar um remédio, de forma certa, não vai fazer efeito. Aí, você tem que ir para antibióticos muito caros, de difícil acesso, e que às vezes também não é uma certeza que eles vão dar resultado. E aí o que acontece se a pessoa tem uma supergonorreia intratável? Na realidade, em casos extremos pode chegar à morte, como qualquer doença. É claro que isso não é o comum, entendeu? Mas quando a gente fala supergonorreia, doutor, porque assim, a gonorreia era uma doença que quando foi tratar, descobriu o tratamento, tudo, a pessoa chegava no consultório, você dava um antibiótico mais bestinho que tinha, específico para aquilo, mas vamos dizer, uma resposta rápida, sarava. E assim, era quase todo mundo, então você quase não via mais paciente com gonorreia. E aí agora teve essa volta das doenças doenças, assim como a sífilis. Mas essa sífilis, gonorreia, é mais ligado a pessoas de camadas mais baixas ou não? Isso assim, também isso é um equívoco. Na realidade, tem faixa etária. Tem uma relação,
mas por causa de dificuldade ao acesso ao à tratamento, saúde, ao tratamento, não pela questão financeira em si, entendeu? E às vezes pela questão educacional, porque quanto menos condições a pessoa tem, às vezes mais difícil é para a criança frequentar a escola. O adulto, na maioria das vezes, não chega só até uma parte da escolaridade. Ele não tem informação, então ele não tem a informação, um exame preventivo, algo nesse sentido. E às vezes é difícil. Você entendeu? O que era para ser fácil, às vezes é difícil. Se a gente for na rede pública, às vezes o cara demora quanto tempo para conseguir uma consulta? Isso desestimula. Desestimula, até cai lá. Não Você é, entendeu? doutor? Porque às vezes chega numa situação não tão lastimável. Aí o que a pessoa vai fazer? Esperar, o que a pessoa vai fazer? Pode morrer nesse meio. Garrafada, buscar curandeiro, alternativas. né? E muitas vezes só vão mascarar o problema. Ou vai pegar o remédio que a vizinha falou que tinha, que tá lá na caixa, não sabe nem se tá vencido, se tá uma coisa, e vai tomar aquele remédio. Mascara o sintoma, melhora, ele vai para a vida corrida dele, para buscar o pão de cada dia dele. E é altamente transmissível. Altamente transmissível. Né? Nas relações e sexuais, assim, orais. Quem tem um tipo de doença, fica fica mais fácil de adquirir as outras doenças. Inclusive... Como se abrisse uma janela? Como se abrisse uma janela. A pessoa tem o sífilis, é mais fácil de então ter pegar o HIV. HIV? Entendeu? A pessoa que tem as outras doenças sexualmente transmissíveis, a não ser o HIV, tem uma facilidade maior a adquirir o HIV em relação a quem não tem nada. Então, homem e mulher, mas no nosso caso mulher, com corrimento vaginal, com dor pélvica, com dor para urinar, com secreção estranha da vagina, com dor na relação, com sangramentos fora do período menstrual, sangramento corrimento vaginal. Existe o corrimento vaginal que é comum ou não? Sim, existe o corrimento que é fisiológico, que não é doença. Na realidade, a vagina é para ser molhada. A vagina de mulher jovem, principalmente, na vida sexual, no período de vida reprodutiva, vamos dizer assim, a vagina é lubrificada, ela é molhada, tá? Tá errado se ela for seca. Então esse conceito que não pode sujar a calcinha, as coisas, ela é naturalmente úmida, a calcinha da mulher. A vagina, ela é feita de um tecido humano semelhante ao da boca. Então é o exemplo que eu sempre dou para os pacientes, é o seguinte: se você ficar com a boca toda seca, tá certo? Não, porque vai rachar, vai cortar, vai doer. É isso que vai acontecer na vagina. Então, a natureza produz um muco vaginal, uma secreção vaginal natural. Nada a ver com excitação, uma secreção vaginal natural, que é influenciada por hidratação, alimentação, vestimenta. Tudo. A alimentação influencia? Sim, influencia muito. Influencia bastante. Alimentação, doutor? Sim, senhora. O que é um santo remédio para as mulheres para que elas tenham essa hidratação? Beber água, fruta? Beber bastante líquido, bastante fruta, evitar excesso de carboidrato. Então o carboidrato que vira açúcar, o açúcar prejudica? Em excesso. Em excesso? Em excesso, tudo em excesso. Ou na falta extrema. Tá? Porque a vagina é um lugar que já tem bactéria, fungos, lactobacilos, tudo natural dela. Natural, saudável. Em equilíbrio. Tá perfeito. Quando você provoca algo, ou que vem de outro, que seria por relação, alguma coisa que aumenta a quantidade daquela bactéria, ou traz uma bactéria que não era para ali, vira infecção. Aí traz odor, um corrimento diferenciado. E a própria mulher, quando ela é submetida a algumas situações que pode provocar desequilíbrio do seu organismo, da acidez vaginal, da concentração de glicose naquele muco, tudo, também pode ter um desequilíbrio e algumas bactérias ou fungos se aproveitar disso e causar o corrimento. Entendeu? Cândida é oportunista, que é um fungus. Então a cândida em queda de imunidade. Então se você usar antibiótico por longo tempo, se você tiver numa dieta de qualquer tipo de dieta, se for muito radical, que dá uma baixada na imunidade, nas coisas, vai causar. Se você ingerir muito doce, muito carboidrato, a glicose lá na vagina pode propiciar. Ó, meninas.
pode propiciar um aumento das vezes que você tem cândida. Às vezes não dá nem a cândida, mas pode dar coceira, arder a vagina e ser por alimentação, e não ser doença. Ser pela acidez, pela mudança do pH vaginal. Daí que às vezes algumas mulheres falam assim, eu uso creme 1 milhão de vezes e nunca melhora. Por quê? Porque o negócio não está no creme, o negócio não está no creme, o negócio está no que ela come, o negócio está na qualidade de vida dela, entendeu? Então, se ela não cuidar, tem algumas pacientes que às vezes saem frustradas do consultório familiar, falam assim, mas ninguém nunca me disse isso. É porque eu coloco na boca, a gente influencia lá embaixo. E isso que eu falo para as pacientes assim, ó. Eu vim aqui porque eu quero usar um creme, não sei o que. Eu falei, não, nós não vamos usar nada. Você come doce? Normalmente, sim. Bastante, sou chocolate, só não sei o que. Vamos ficar 20 dias sem usar, passo um negócio para higienizar a vagina, normalmente, assim, só um antisséptico vaginal. Depois você volta pra gente ver. Eu brinco, algumas eu perco, que não volta porque melhorou, só volta daí 1 ano. Eu vim agora para ver como que tá, entendeu? Então, o que acontece em relação à secreção vaginal, a alimentação influencia bastante. E doutor, o esperma do homem, ele pode, saudável, homem saudável, não doente, vai passar doença para a mulher, ele pode também desequilibrar o órgão sexual da mulher a ponto de lhe causar doença? Não. Se ele estiver saudável, dois estão saudáveis, o que acontece, a relação tende a ser sem saudável problemas. Também. Saudável. O que acontece, que é raro para Dedéu, não sei nem para dizer a proporção, apesar de eu adorar números, a proporção, mas é assim, algumas mulheres têm como se fosse uma alergia ao sêmen. Uma intolerância, né? Uma que intolerância. Uma irritação. Isso, e dá uma irritação. Então, quando ela tem relação, após a relação aquilo arde, queima, dói, como se fosse uma alergia. Às vezes que inchado. Raras exceções. Isso é raro. E o preservativo também é feito de material para não provocar... Nem todos. Tem uns que são os mais comuns são de látex. O lubrificante, que é uma tentativa que não seja alérgico, mas tem mulher que tem alergia ao látex. Como faz uma situação dessa? Tem preservativo sem ter látex. Sem ter látex, só que é mais caro, é mais difícil de achar, né? Precisa às vezes encomendar ou algum lugar, é uma coisa difícil de encontrar, mas existe, você entendeu? E aí também, às vezes a mulher relaciona aquilo à relação sexual em si, ao parceiro, alguma coisa, e tá na alergia ao que usou. Né? Pode ser o lubrificante que usou. E doutor, e essas doenças, né, sexualmente transmissíveis, né, como que a gente está falando, gonorreia, sífilis, elas podem causar infertilidade, podem dar esse impacto na gravidez se a mulher está grávida, o bebê pode nascer com problemas relacionados a isso. Na realidade, assim. O homem pode dar infertilidade no homem e pode até dar impotência no homem ou não? A impotência seria um caso porque extremo, o homem geralmente difícil. Quando dá impotência, ele vai procurar o médico. E sim, a impotência seria um caso mais extremo, mas a infertilidade... Eu não misturo potência sexual com infertilidade. Não necessariamente uma coisa está ligada à outra, né? O homem pode ser potente, ter várias relações sexuais num dia e não ter espermatozoide saudável e na quantidade suficiente para engravidar ninguém. E você pode ter um cara que tem uma relação por mês, consegue ter ereção uma vez por mês e naquela vez ele libera espermatozoides altamente férteis e vai poder engravidar a mulher dele. Isso detectável só por exame? Por exame. O mais comum é o espermograma, que é um exame onde você colhe o esperma do homem, tem as condições que isso é feito, porque tem o tempo para você analisar tudo, e analisa a quantidade e a qualidade dos espermatozoides. Que o espermatozoide, nem sempre a quantidade também tem a ver com qualidade. O espermatozoide não basta ter bastante. Entendeu? Ele tem classificações de tipo de espermatozoides. E se você tiver 1 trilhão de espermatozoide e for tudo ruim, também não serve para nada. Entendeu? E se o outro tiver 10 milhões de espermatozoides e 80% saudável e bons, ele tem muito mais chance de engravidar uma mulher do que o outro que não tem essa qualidade de espermatozoide, vamos dizer assim. E doutor, para evitar doença sexualmente transmissível, é mesmo o preservativo?
preservativo. E mesmo sexo oral. Principalmente no sexo oral. É onde entra em contato com mucosa, né? Então, mucosa oral, tudo. Ou procurar o médico, fazer exame e ter um parceiro fixo. Também. Mas isso não é 100% de certeza. Porque você depende muito do outro, do compromisso do outro, da ética e lealdade do outro. Então não é uma certeza. Você diminui o risco, né? Mas você está contando que aquela outra pessoa que está com você também vai agir daquela forma. Às vezes um único deslize daquela outra pessoa já contamina. E aí pode transmitir para você. Não raro descobrir HIV no pré-natal. Quando a mulher vai colher os exames de pré-natal, soro positivo. Teve um único homem na vida, conheceu o cara com 10 anos de idade, casou aos 15, tá com 35 anos. Isso acontece no consultório, doutor? Acontece. Não é assim... Entendeu? E às vezes o cara nem foi tão promíscuo, né? Entre aspas. Porque basta uma vez em contato com o vírus, né? Assim, para ter o risco de contaminar, né? Na realidade, na medicina não tem nada assim... Eu falei, né? Nada é 100%. Quando se usa muito... toda vez que você faz isso, acontece isso, né? Toda vez... aquela história, quem tem essa doença vai morrer daqui 2 meses. Não. Você pode ter 99,9999, mas é difícil de fechar o 100. Então, assim, numa relação sexual com alguém contaminado, você vai ter 99, um monte, mas não é 100. Por isso que você encontra histórias de casal que um tem e o outro não tem. Mesmo tendo vida sexual com frequência. É raro, é muito raro, mas pode acontecer, entendeu? Doutor, para a gente finalizar, eu tenho que falar sobre um assunto. Sim. Quando a mulher tem a questão, né, homem, mulher, DSTs, né, tem todo esse cuidado, tem que fazer essa prevenção. Tudo isso afeta também, como você já disse, na infertilidade, na questão da gravidez, afeta também no orgasmo? Doença sexualmente transmissível afeta no orgasmo? Assim, HIV, não, né? Mas realidade, a gonorreia, a sífilis, ela causa um incômodo Isso que eu ia te falar. Na realidade, não dá para dizer que ela seja a causa da mulher não ter orgasmo. Mas o que acontece com uma mulher que tem uma doença ginecológica, inflamatória e infecciosa? A pelve dela fica irritada e fica dolorosa. Então é difícil você chegar ao prazer extremo, que é o orgasmo, sentindo dor. Então alguma coisa está errada ali. Você entendeu? Então, assim, na realidade, dizer que atrapalha o orgasmo não é totalmente certo, mas que a mulher que tem doença não tem orgasmo, não está certo. Mas que pode atrapalhar ela, pode. Inclusive pode atrapalhar ela de querer ter relação sexual. Por quê? A mulher infeccionada tem dor, às vezes tem sangramento durante a relação. Porque o útero pode estar inflamado, o colo, a própria vagina pode ter machucado na vagina e vai doer. Quais as causas mais frequentes que justificam a mulher não ter orgasmo? Porque muitas mulheres continuam fingindo orgasmo. A gente lê muita matéria em revista feminina de mulheres, né, de relatos de mulheres que falam que fingem o orgasmo. Elas continuam, porque hoje a gente está num tempo mais moderno, as mulheres estão mais contemporâneas, tem mais informação, mas elas continuam fingindo orgasmo? Assim, algumas sim. Aí entra naquela história da visão machista do negócio, né? Que a mulher, ela acha que ela tem que servir o homem, não todas, mudou bastante. Aí, melhorou, avançou. Mas muito, né? Muito, graças a Deus, né? Mas ainda tem aquelas que se sentem envergonhadas em dizer pro parceiro que não consegue chegar ao orgasmo. Porque o orgasmo, ele envolve um leque de fatores para que ele aconteça. Hormonal, o estímulo, a flor, o abraço, o beijo. Não adianta brigar de manhã, chegar à noite e querer sexo, que a mulher não vai estar legal. Então, né? tem todo esse leque de situações. Tem que ter preliminar. Tem que ter preliminar, tem que ter... Eu falo assim, para todas as pacientes, não tem uma receita de bolo.
Por quê? Porque cada pessoa e cada casal tem a sua situação, tem a sua posição predileta, tem uns que gostam de estímulo oral, outro de outro tipo de estímulo. Então, o casal tem que se conhecer e procurar a situação adequada que os dois se encaixam, que seja legal para os dois. Mas é muito confundido e por isso as mulheres às vezes acabam fingindo e têm vergonha de dizer. Às vezes ela não tem orgasmo, não é porque ela não gosta do cara ou porque ela não acha o cara bonito. Não tem atração. Não tem atração. Não, às vezes ele é o único, na maioria das vezes, ele é o único homem dela. Elas morrem por causa do cara, só que o estímulo ali não acontece. Ou pela rapidez que o cara faz. Não conhecer o corpo da mulher. Pela intensidade que o cara faz, pelo estímulo que ele causa. Por todos esses fatores. Ele sai de manhã brigando, chega à tarde brigando, aí 10 horas da noite ele quer ir pra cama com ela e quer que ela fique sorrindo e esteja lubrificada. Toda lubrificada, ele não vai estar. Até porque... E às vezes não é problema hormonal também, né, doutora? Ela tá bem sempre, equilibrada, com os hormônios em dia. Até porque a mulher, o emocional é essencial para ela ter prazer na vida sexual. O homem é instinto animal. Eles são cientificamente diferentes, homens e mulheres. Instinto animal mesmo, aflorado. O homem, qualquer estímulo, ele tende a responder. Ele não precisa amar para responder. Ele não precisa ter outra coisa, basta encostar e estimular. A mulher não é assim. E é aí que entra todas as situações que podem prejudicar, né? E que fazem ela, às vezes, fingir, porque também temos a questão do próprio homem, a mulher admitir para ele que ela não tem orgasmo, ele começar a achar que ela não está mais gostando dele. Que eu te falei em off aquela hora, algumas questões hormonais, que a paciente às vezes está em deficiência e a gente equilibra os hormônios, a gente não está fazendo ela olhar para o cara e morrer de vontade e coisa. A gente está equilibrando ela para ela ficar receptiva a todos os carinhos que possam dar. Então, para ter uma boa noite, eu sou discípulo de um médico lá da Bahia, que na questão hormonal, que é o papa dos hormônios, que é o Elcimar, e ele sempre fala assim, para você ter uma noite legal, começa do bom dia de manhã.